Evangelho de Mateus. Você que é íntimo com as Escrituras, sabe que é o primeiro livro do Novo Testamento, o livro do Novo Testamento. No capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, se está escrito: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Esse texto, em sua abordagem, começa com o melhor anúncio, a melhor informação de Deus como Pai. Quando você orar, ore assim: Pai nosso que estais no céu. O que vem dizendo que Deus é Pai, que está no céu, o nome dele é santo, ele tem um reino, a vontade dele é plena, ele é capaz de suprir todas as nossas carências e necessidades, tem um amor extraordinário, pois perdoa as nossas dívidas, nos guarda para a gente não cair em tentação. Esse Pai tem um reino, esse Pai tem um poder, e esse Pai está coroado de glória para todos sempre. Amém. Então hoje queremos falar um pouco sobre que Deus é Pai. Hoje, como família, nós nos reunimos junto com meu velho pai. Tiramos fotos de 3 gerações de pais presentes ali. Então, estava o meu pai, estava os meus irmãos, a nossa geração de pais, os nossos filhos sendo pais e os filhos dos nossos filhos lá, que futuramente também serão pais. Então, 3 gerações de pais olhando para o cuidado de Deus. Como foi bom estar ali, como é bom poder reverenciar e ter respeito por alguém que é tão significativo na vida da gente. Se você tem o seu pai, honre-o. Se você tem o seu pai, ame-o. Se você tem o seu pai, cuide dele. Precisamos de viver esse momento na nossa vida, de cuidar da família. Quando a igreja não faz escola dominical em dia de pai, dia de mãe, nós estamos dizendo para você que esse é o dia de você estar celebrando com a família. Deus é o Deus da família, foi Deus quem criou a família. Então é importante que a família nesse dia se dedique para estar junto. A vida é tão corrida. Às vezes, dentro de uma casa é possível um pai e um filho passar uma semana sem conseguir se ver. Os horários não batem, a correria da vida, o horário de cada um, morando na mesma casa, às vezes não conseguem se encontrar. Então é bom que a família se volte para isso. Quando eu voltava para casa, passando pelas ruas aqui da quadra 16 e depois da 14, eu vi muitas casas com muitos carros parados na porta, em mesas colocadas, pessoas celebrando, dizendo palavras lá, cantando, e eu tenho certeza que ali era uma comemoração pelo dia do pai, homenageando o seu pai. Espero que você tenha tido essa oportunidade, tenha feito isso, homenageado o seu pai. Eu tenho a alegria e o privilégio que Deus me deu de ainda ter o
de poder abraçá-lo e de ser abraçado também pelos meus filhos e já pelos meus netos. Isso é um privilégio que Deus nos dá e a gente tem que usar esse privilégio enquanto a gente está aqui, porque ele passa, ou passa com os outros, ou a gente passa. Então, usar isso para que a gente tenha alegria pelo tempo que Deus nos deu. Eu espero que você, pai, que esteja aqui hoje, esteja feliz pelo ministério de ser pai, pelo dom de ser pai. Eu espero que você, filho, que está aqui, tenha a alegria de poder, ter no dia de hoje, dar um abraço no seu pai e dizer o quanto ele é importante para você e fazer isso não só na prática do dia de hoje. Hoje você faz assim de uma forma específica e direta, mas isso seja uma prática do dia a dia. Honre o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Queremos dedicar algum tempo para falar no tema de hoje. Deus é Pai. Diga comigo, Deus é Pai. Diga de novo, Deus é Pai. Então, se eu sou pai, você que é homem, se eu sou pai, então eu sou um imitador. E eu preciso ser um imitador de Deus. Preciso ser um imitador de Deus. A Bíblia diz que Deus é Pai, porque Ele é Pai por criação, por direito de criação. Está escrito lá em Gênesis 1:27, que Deus criou o homem à sua imagem, a sua semelhança. Então, Deus é Pai nosso, é Pai do universo, porque Ele é Criador de todas as coisas. E aí não importa os métodos que Deus tenha usado para criar todas as coisas. Se Deus decidiu criar isso com o sopro da sua boca, glória a Deus. Se Ele criou pela palavra da sua boca, glória a Ele também. Se Ele criou através de erupções, de ventos, de camadas glaciais, de eras glaciais, glória a Ele que tem essa capacidade de fazer essas coisas. Alguém disse que quando Deus, que não foi Deus que abriu o mar vermelho, e foi um vento muito forte que soprou sobre o mar vermelho e o vento abriu, porque o planeta, o cometa passou muito perto da Terra naquele dia. Sabe quem estava dirigindo aquele cometa? Deus, o meu Pai, o Criador de todas as coisas. Ele decidiu abrir o mar vermelho com um cometa, se assim foi. Como ele poderia fazer por ordem também da sua boca? Alguns dizem que quando Deus fez codornizes, é porque houve uma mudança em uma região da questão do equilíbrio ecológico, e as codornas tiveram que migrar e pousar no lugar errado, exatamente na hora que os filhos de Israel estavam pedindo a Deus para providenciar carne para eles. Então Deus fez lá. Você que é do Nordeste, você conhece a ribação, não conhece? Você conhece a ribação, a pomba de pano, sai voando e pousa no lugar certo. Se Deus dá ordem, pousa antes lá, porque alguém precisa se alimentar, ela vai pousar lá, porque Deus, o meu Pai, é Criador de todas as coisas. Aleluia. Então Deus é Pai por criação. Criou o universo, que criou a mim, criou a você, Ele é meu Pai. Eu pareço com meu Pai, eu tenho imagem do meu Pai, eu tenho características do meu Pai, eu preciso me assemelhar a Ele. Deus é Pai. Deus é seu Pai. E o quanto eu e você nos parecemos com Ele. O quanto é em mim e em você que lembra o nosso Pai. É muito comum as pessoas dizerem para o filho: rapaz, você me lembra o seu pai. Você me lembra o seu pai. Quando você fala, quando você canta, quando você faz qualquer coisa que lembra a memória do seu pai, te identifica com ele. A pergunta é: o que há em mim e em você hoje que lembra Deus? Pergunte para a pessoa do seu lado: o que em você lembra Deus, o seu Pai? A identidade dele, o que é que nós nos assemelhamos a Ele? Deus é o nosso Pai, Ele criou todas as coisas, Ele fez você para a glória dele. Aleluia. Diz assim: Deus me criou para a glória dele. Eu existo para a glória dele. Em mim se revelam características de Deus, o meu Pai. Aleluia.
Então Deus é Pai por criação, mas Deus também é Pai. Esse Deus que é Pai por criação, por geração, Ele nos gerou, formou pela palavra da sua boca, formou, fez da terra, do pó da terra, nos gerou, soprou em nós o fôlego da vida e formou em nós. Então eu não aceito ninguém dizer que eu sou feio, porque eu me pareço com o meu Pai, e o meu Pai é belo, Deus é belo, aleluia. Portanto, Gilberto, você pode dar glória, aleluia, você pode dar glória, Gilberto, aleluia, você pode dar glória. Nós parecemos com o nosso Pai, parecemos com Deus, aleluia, glória a Deus, e com o meu irmão Jesus Cristo, e a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, o meu ser todo refina, até que a beleza de Cristo se veja plenamente em mim. Mas esse Deus que é Pai por geração, também é Pai por regeneração, porque esse Filho criado, eu e você, nos afastamos, nos rebelamos de Deus, nos afastamos. Você já viu algum filho rebelde? Ou quem sabe você já foi esse filho rebelde que diz assim: olha, meu pai, eu não quero nada com o Senhor, não preciso do Senhor, vou cuidar da minha própria vida, esquece que eu existo. Alguns filhos dizem isso para os pais. Quem sabe você foi um desses que disse, e espero que esse vídeo ainda tenha tempo para se retratar e voltar e dizer novamente para o seu pai que você estava simplesmente equivocado. Mas o homem se afastou de Deus e nós nos afastamos. E a Bíblia diz que esse afastamento chamou-se pecado. Pecado. E o pecado lá do Éden, mais do que desobediência, o pecado do Éden foi ausência de confiança, foi desconfiança na verdade de Deus, na verdade do Pai. O Filho deixou de confiar no Pai, então ele tomou o seu próprio caminho. A Bíblia diz que todos nós nos desviamos e buscamos o nosso próprio caminho. A Bíblia chama isso de pecado, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, perderam a imagem de Deus, a glória de Deus, perderam essa semelhança com Deus, desfigurou a imagem do Pai. Então nos afastamos dele. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro 1, de 3 a 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Bendito seja o Deus que nos gerou de novo, e revela o amor de Deus. O Deus que gerou e nós nos afastamos dele, foi atrás de nós e nos gerou de novo. Isso é a doutrina da regeneração, isso é a doutrina do novo nascimento. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos afastados de Deus, mas esse Deus que é Pai olhou para mim, olhou para você e nos amou, e por amor ele nos gerou de novo. Eu vou trazer de novo este filho que se afastou de mim. Então todos nós fomos trazidos de volta para Deus. A Bíblia diz que isso foi por sua grande misericórdia. Foi por misericórdia que nos gerou de novo e nos devolveu toda a herança que tínhamos nele. Uma herança que não poderá perecer, não poderá macular-se e nem perder o seu valor. Uma das coisas que o filho tem certeza é que ele é herdeiro do Pai. O filho é herdeiro do Pai. Tudo que o Pai tem tesoura para os filhos. Nem o Pai vai levar para si as coisas que ele acumulou aqui na terra. Nem o Pai, por mais rico que seja, diz: eu vou levar todas as coisas, porque o dia em que nós passarmos daqui e cruzarmos para o outro lado da eternidade, olha, não se preocupe, nós não vamos levar nada, é para os nossos filhos. E Deus, o nosso Pai, o Pai por excelência, garantiu para nós uma herança eterna nos céus, um
galardão eterno que ele não se pode corromper. Somos herdeiros de Deus. Diga comigo: sou herdeiro do meu Deus, do meu Pai, e de uma herança que não se corrompe. Ele me gerou de novo e garantiu para mim a condição de herdeiro. Foi isso que Jesus disse na parábola do filho pródigo, quando ele narra que o filho foi-se embora, afastou-se do pai, mas ele não deixou de ser filho e o pai não deixou de ser pai. O pai aguardava que o filho viesse para que fosse gerado de novo dentro de casa, para que fosse inserido dentro de casa. É interessante que a personagem mais importante desse quadro é o pai e não o filho. O capítulo diz 21 vezes o nome pai, ou diretamente o nome pai, ou os pronomes que o substituem. Aparece 21 vezes o nome pai. O pai que resgata o filho. O filho só pode ser resgatado porque o pai se interessou por ele, porque o pai o amou. Quando ele voltou, o pai não fechou a porta. Diz: meu filho, a porta está aberta para você começar de novo. Eu quero dizer para você que entrou aqui esta noite, que decidiu afastar-se, que a porta está aberta para você começar de novo. O pai está aqui para gerar novamente. Ele continua sendo pai. O dia que você foi, ele se postou à porta e disse: um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. Eu tenho preso ao meu coração, ele tem as minhas marcas, ele tem a minha identidade, ele sabe quem eu sou, ele conhece o meu amor, ele conhece a minha riqueza, ele conhece o meu poder, ele pode ter ido muito longe, mas ele vai voltar, porque ele precisa de mim, e um dia os recursos dele vão se acabar, porque o filho longe do pai não pode viver por si mesmo, ele só pode viver se estiver perto do pai. Então ele lembra do poder do pai, porque o filho só tem autoridade debaixo da autoridade do pai. Ele diz: eu vou voltar para o meu pai. Aleluia. E ele lembrou-se do seu pai. Eu gostaria que nesta noite, você, por alguma razão, tomou a decisão de afastar-se do pai. Ele dele agora. Ele ama você. Ele ama você com um amor profundo e aguarda o seu retorno. O pai o ama e quer devolver para você todos os seus direitos de filho. Quer devolver a você todos os direitos de filho. É só uma questão de você poder, se você quiser voltar, porque esse pai tem poder para gerar novamente e para restaurar. Esse é o pai, o seu pai, o meu pai. Então, se Deus é pai por criação, Deus é pai também por regeneração. E esse pai é um pai que nos dá segurança. Isaías 41:10 diz assim: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Pode contar comigo. Pai representa segurança para os filhos. Eu contei lá aqui a minha experiência na adolescência, que o meu pai tinha uma chácara e ele, às vezes, por necessidade de vir Sobradinho, ele nos deixava lá, eu e os meus irmãos, mais dois irmãos dormindo, só a gente lá à noite. Pensa numa noite que tinha medo. Não acontecia nada, mas a gente tinha medo, porque o pai não estava lá. O dia que o meu pai estava lá, não havia medo. Não, obviamente, dormia tranquilamente. Só de saber que o pai estava ali do lado, dava uma tranquilidade muito grande. O grilo cantava, a lagartixa caminhava nas paredes, mas não tinha medo. O pai estava ali. Qualquer piada da noite não nos assustava. Mas o dia que o pai não estava, pensa nos meninos que tremiam e que se assustavam no meio da noite por causa da ausência do pai. E você caminhando diante do pai, você vai estar em segurança. Você vai estar em segurança. Olha o pai dizendo para você que está assustado hoje: você está com medo, meu filho? Não temas, eu sou contigo. Não te assombres,
porque eu sou teu Deus. Quem tem Deus não tem medo, não precisa se assombrar. Quem tem o Pai ao lado não precisa ter medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que anda na escuridão. Quem tem o Pai ao lado não precisa ter medo. Pai representa segurança, confiança, confiança. Eu te fortaleço, a minha mão, a minha destra segura você, dá segurança para você. A caminhada no deserto dos filhos de Israel era uma caminhada do pai conduzindo os filhos. Era o pai conduzindo os filhos. Você vê Oséias capítulo 11, versículo de número 1, diz assim, que Deus amou o seu filho, quando Israel era menino, eu tomei, e do Egito chamei o meu filho. Então, quando eu tirei meu filho, que lá era o pai, tirando o filho. Então, todo aquele cuidado que você lê no livro de Êxodo e no livro de Números, tem que saber qual que é o cuidado do pai. O cuidado do pai em proteger o filho, em alimentar o filho, em guardar o filho nas noites, ele aqueceu o filho nos dias de muito calor, ele colocava sombra sobre o filho, na sede ele tirava a água da rocha, na hora da fome ele providenciou o maná, ele providenciou o codorniz, na hora da perseguição da batalha, ele derrotou Amaleque e os inimigos de Israel, porque o pai faz isso. O pai protege. Na caminhada do deserto, o pai dá segurança. É isso que Deus faz com você. O seu pai é quem cuida de você. Então diga comigo assim: Deus é pai, por criação. Deus é pai, por direito de regeneração. Deus é pai, por dar segurança. E Deus é pai, porque tem autoridade para corrigir. Deus é pai por correção. Diga comigo assim: pai que é pai, corrige. Diga de novo isso: pai que é pai, corrige. E corrigir é colocar no lugar certo. Corrigir é devolver para a rota certa. Vem cá, Mateus, vem cá, Mateus, vem cá, Mateus. Vem cá, Mateus. Corrigir é colocar na rota certa. É como se eu dissesse: Mateus, você vai caminhar nessa linha aqui, ó. E o Mateus vai caminhando, e de repente eu observo que o Mateus deu uma desviada. Corrigir, chegar, Mateus, volta para aqui, meu filho. E colocar na rota. Isso é corrigir. Corrigir não é espancar, corrigir não é gritar, corrigir não é humilhar, corrigir não é depreciar, corrigir não é fazer com que a pessoa se sinta indigno. Correção é para fazer com que a pessoa se sinta digno. Eu voltei para o lugar, o meu pai me ama e me recolocou no lugar. Muito obrigado, Mateus. E a Bíblia diz que Deus nos corrige, que Deus é pai, é trazer de volta ao caminho certo. Está escrito lá em Hebreus, e já nos esqueceste do argumento que ele faz para convosco como filho, dizendo: não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Diga comigo: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrige? Diga comigo assim: que filho há que o pai não corrige? Mas você já tem filho por aí que o pai não corrige? E a Bíblia está dizendo: que filho há que o pai não corrige? Ou então, que tipo de pai é esse que não corrige o seu filho? Que permite que o seu filho tome conta da sua casa e que dirija todas as coisas. Eu li um livro, e no livro alguém procurou um terapeuta, porque estava muito desesperado, porque o pai e a mãe tinham perdido o controle da casa. Tinha um filho que agora quem dava os ovos em casa, que fazia as coisas, só acontecia na casa do jeito que era. O terapeuta ficou muito preocupado e perguntou para aqueles pais: que idade tem o menino? 5 anos, doutor. O doutor disse que está dando tratamento, não são os filhos, são os pais. Porque o menino está como está,
porque os pais estão se negando a corrigir. O menino está dominando a casa, dirigindo a vida dos pais, impondo as suas vontades, transformando todas as suas vontades em necessidade. E o pai acha aquilo bonito, acha aquilo engraçado. É incapaz de corrigir e de impor a ordem. Pai que é pai põe limites. Pai que é pai estabelece a linha que vai dar. Quando eu peguei o Mateus e trouxe de volta, foi uma demonstração de pai para conferir. Mateus, não é por aí. Se ele insistisse, eu ia dar um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de energia para fazer isso. E depende da fase. Quero dizer para você que uma pedagogia aplicada por Havaiano na região do não tem nada de errado, um pouco mais, que as coisas vêm sendo contestadas por aí. Se é necessário uma pequena correção, não é espancamento, para trazer ao lugar, faça. Mas não deixe de dominar a sua casa, não deixe de dominar a sua vida. Você é pai. Os limites da sua casa, as leis da sua casa são estabelecidas. E eu quero dizer que Deus nos corrige também. Deus nos corrige. A igreja não é um lugar sem lei. A igreja, os filhos de Deus, não é um povo que não tem lei, que não tem regras, que não tem princípio. Nós andamos sob a autoridade do Pai. Então desobedecer a Bíblia Sagrada é desobedecer a ordem do Pai. E de vez em quando então Deus nos corrige para nos trazer para o lugar. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que nós devemos sujeitar aos nossos pais. Do mesmo modo que devemos nos sujeitar a Deus. Está sob a orientação dele. Infelizmente, a política social de desagregação familiar do governo petista, montado nesse princípio dos últimos anos, é para destruir a família, é para tirar a identidade, é para dar à família a identidade de filho de chocadeira, aonde não há identidade, aonde não há relação de filhos. Isso é princípio marxista. Isso é princípio marxista. Tira o vínculo da fraternidade, tira o vínculo da afetividade. Isso é princípio do diabo. E infelizmente, a ordem social estabelecida por esse governo, pelos seus ministros, é uma coisa diabólica e antibíblica, com a qual nós não concordamos e nem nos curvaremos diante dela. Não existe força governamental que pode impor à igreja a destruição da família. Não existe. O governo pode decretar lá, nós vamos dizer não aqui e vamos pagar o preço para ver. Vamos pagar o preço para ver. A igreja está sob a autoridade da Bíblia Sagrada e não sob a autoridade de quem é profano, de quem é mundano e de quem é ateu. A igreja é do segundo da Bíblia. Pai é pai, porque também tem a responsabilidade de nutrir. A Bíblia diz, em Mateus 7, de 9 a 11, e qual entre vós é o homem que, pedindo um pão do seu filho, lhe dará uma pedra? Ou se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará os bens a quem aos filhos que lhe pedirem. Diga assim: meu Deus é bom. O Pai que está no céu é bom. Aí Jesus está dizendo que se nós pedirmos ao Pai, se colocarmos as nossas necessidades diante dele, ele vem para suprir as nossas necessidades. Ele faz a comparação, diz: olha, se vocês sendo maus, e aqui vem alguma coisa difícil para nós entendermos, assimilarmos. Deus é essencialmente
essencialmente bom. É um atributo de Deus a bondade. Mas não é atributo do homem a bondade. A Bíblia está dizendo: se vós sendo maus. Então não é atributo do homem a bondade. O homem é por natureza, o homem tem a natureza da maldade. Então com ele está o mal, é próprio do homem sendo mau. Jesus está dizendo: mas a gente mesmo sendo maus. Quando o filho da gente pega alguma coisa, se ele pega um peixe, a gente não dá para ele uma cascavel, como um cascavel, meu filho. Se o filho pega um pão, você não dá uma pedrinha para ele testar ver se os dentes são bons. Mesmo sendo maus, a gente procura dar o melhor para os nossos filhos. Para os nossos filhos. Se Deus é bom e nós somos essencialmente maus, nós só podemos revelar alguma bondade à medida em que a gente começa a caminhar com o Pai que é bom, com Deus que é o Pai bom. À medida em que eu vou caminhando com Deus, eu vou assimilando um pouco dessa característica da bondade de Deus. Aí o Gilberto começa a perceber alguma coisa, que ele está ficando melhor. Ele está ficando melhor. Mas ele pergunta: por que o Gilberto está ficando melhor? Porque o Gilberto está caminhando mais perto de Deus. Então ele assimila a bondade de Deus. E isso se demonstra na vida da Tainá e da Pamela, que ela percebe: o meu pai tem muita coisa de Deus. Uma das coisas que ele tem de Deus é a bondade. Deus é bom. Só podemos revelar alguma bondade se caminharmos junto com Deus. Afaste-se de Deus um pouquinho para você perceber o quão mal você se torna. O quão mal você se torna. Quando a gente se afasta um pouquinho de Deus, a gente começa a ter pensamentos e atitudes que você diz: isso não é próprio de mim, tem alguma coisa errada. Como isso está na minha cabeça? Como eu estou pensando isso aqui? Observe que se afastou de Deus. Deus está chamando você para estar mais coladinho com o Pai, e você vai perceber que você vai ficando melhor, vai ficando revelando bondade. Interessante? Com toda essa essência do mal, a gente sabe dar boas dádivas aos nossos filhos. E aqui não é se eu me comporto mal, a Bíblia diz: não é que eu me comporto mal, a Bíblia diz que eu sou mal. Não é o mal como é o mal como é o lobo mal. Não é o lobo, não é mal porque ele faz maldade. O lobo é mal porque ele é mal, a essência dele é mal, é má. Então ele tem a maldade dele, por isso ele faz maldade. Por isso ele faz maldade. Então eu me comportei mal. O lobo se comporta mal porque ele é mau. Então o homem deveria se comportar, fazer maldade porque ele é mau. Então, à medida em que nós caminhamos com Deus, a gente aprende a ser bom com Deus. A gente aprende bondade com Deus. Quando a gente começa a revelar maldade em nós estamos então demonstrando que estamos caminhando bem longe de Deus. E os nossos filhos percebem isso com muita clareza na nossa vida. Mesmo sendo maus, nós queremos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Para ir para o nosso encerramento, caminhando já para lá, Deus é Pai pela sua capacidade de nos consolar nos braços do Pai. A Bíblia diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, muito presente e cheio de amor. Não repreende perpetuamente e nem para sempre conserva a sua ira. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com o seu bem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E diz assim: como um pai, diga comigo, como um pai, que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que do que somos formados, e lembra-se de que somos pó. Diga assim: o meu Pai me conhece, o meu Pai
sabe como eu sou por dentro. O meu Pai sabe das minhas fragilidades. Por isso, Ele me trata com misericórdia, com graça, porque se a ira dele viesse sobre mim, eu não suportaria. Mas Ele sabe que eu sou como pó, frágil, quebradiço. Então Ele me trata com misericórdia. Nos braços do meu Pai eu sou amparado, eu sou consolado. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz assim, João: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não pode ver e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois vive com vocês e está em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Você que está aqui esta noite, que não tem o seu Pai, Jesus mandou dizer que o Pai não ia deixar você órfão. Você tem o Pai nosso que está no céu. Ele é o Deus que cuida de você. Ele é o Deus presente na sua vida. Ele preenche a ausência do Pai físico, que pode estar resumidamente na nossa vida. Ele é um Pai que está presente em todos os lugares. Deus é o Pai, e Ele não nos deixa órfãos. Finalizando, Deus tem prazer em ver seu filho crescer. Diz assim: Deus é o Pai que tem prazer em ver os seus filhos crescer. Deus investe nisso, meu irmão. Deus investe nisso. Deus não pretende que os seus filhos sejam bebezões a vida inteira. Deus não tem a mínima alegria em ter bebezões. Eu fico olhando, fiquei de pé, João. Agora fiquei de pé, Deus. Coisa boa, né? Olha para o seu pai, Deus. Uma coisa mais feliz que o Joaquim tem, ele não olhar para o Kelson uma chupetona na boca desse tamanho. O meninão engatinhando, chamando com tudo da mamãe, que não cresce, que não assume responsabilidades, que não desenvolve. Isso alegra o Joaquim dizendo: meu filho está crescendo, está tomando postura de homem, está evoluindo. Daqui um dia vai ter a sua formatura, vai ter o seu próprio emprego, vai formar a sua própria família. O meu filho está crescendo e está se tornando alguém semelhante a mim. Isso dá alegria. Um abraço ao seu pai. Aleluia. Quero dizer para você: ajude o seu filho a crescer, meu irmão. Deus, quando colocou o homem no mundo, disse assim: olha, Deus os abençoa, disse: frutificai-vos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus está dizendo: olha, cresça e trabalhe, meu filho. Tem muita coisa para você fazer. Deus diz: você vai ficar aqui, todo dia você vai ter fruta aqui no jardim do Éden, você não vai fazer nada, todo dia você vai ter uma mamadeira para você. Deus diz: eu botei você no mundo, ó Pai, você vai crescer, você vai se esforçar, você vai ter rumo, você vai crescer, vai ter responsabilidade. Pais precisam deixar os filhos crescerem. Pais precisam deixar os filhos crescerem. É incrível. Mas eu já vi contar de pais que o filho vai para o quartel, a mulher uma marmitinha, que o filho não pode comer a comida do quartel. 1.500 soldados no quartel comem comida, só o filhinho dela não pode se comer bola. Deixa ele crescer. Deixa ele crescer. Excesso de proteção não permite a pessoa crescer. Permite que ele desenvolva, permite que ele ande a pé, permite que ele pegue ônibus, permite que ele se cure, permite que ele faça negócio, permite que ele erre, não tem problema, não corrige quando ele errar. Deixe seu filho crescer. Deus não tem prazer em bebezões espirituais, do mesmo modo que nós não temos prazer em filhos que não crescem. E normalmente os filhos não crescem porque os pais não deixam crescer. Eu filho pequenininho,
ensina ele a começar a guardar o chinelinho dele. Isso. Cresceu mais um pouquinho, se ele dobrou, ele só vai dobrar feio, não tem problema não. Ele dobrou, trabalhou. Isso. Cresceu mais um pouquinho, mas ele arrumou o quarto dele, problema não. Ah, mas ele arruma muito mal arrumado. Depois você vai corrigir, mas deixa ele trabalhar. Faz ele trabalhar, dá tarefas para ele. Dá tarefas para ele. Então depois ele cresce, e cresce com alergia a trabalho. Cresce com alergia a trabalho. Limite tempo de computador e videogame do seu filho, dê tarefas práticas dentro de casa para ele. Faz ele crescer, ter compromisso com a vida. Deus, quando colocou os homens, os filhos dele na terra, vocês vão frutificar, vão multiplicar e vão trabalhar na terra. A terra é para vocês trabalharem. Para vocês trabalharem. A terra vai produzir com o fruto do trabalho de vocês. Os pais devem abençoar os seus filhos na medida do possível, mas não os mantenha dependentes para a vida inteira. Você vai se estragar. Depois esses homens casam e vão dar trabalho para as mulheres dele. Tem um que dá trabalho para a mulher, ele não se envolve, ele é inativo, ele não se envolve, ele não tem sonhos, ele não realiza, ele não trabalha. Então, como hoje aquele pai de homem, enquadre os seus filhos, para que depois eles não deem trabalho às suas mulheres. E eu espero nunca ter dado trabalho à minha esposa. Espero que eles dão uma bênção na vida dela, na vida inteira. E assim eu quero ser. E eu espero que os homens assim sejam. Homens responsáveis. Diga assim: Deus quer ver os seus filhos crescerem intelectualmente, emocionalmente, profissionalmente, espiritualmente, crescer com responsabilidade. Diz a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, o último ponto. Deus é Pai por amor. Porque afinal de contas, Deus é um Deus que ama. E o texto-chave é porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Os seus filhos que tinham se afastado, Deus os amou. E disse: eu vou trazê-los de volta. E uma prova de que Ele ama é que Ele deu a sua maior preciosidade, o seu Filho amado. Ele deu o seu Filho, para que todos os homens pudessem retornar a condição de filhos de Deus. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai. Diga comigo: vede quão grande amor me concedeu o meu Pai, em que eu fosse feito, em que eu me tornasse filho de Deus. E eu de fato sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ama você. Então Deus é Pai porque ama. Pai que é Pai ama. Pai que é Pai ama. Pai corrige, Pai ensina, Pai orienta, Pai consola, mas Pai ama. E quem ama faz todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Revela bondade, revela amor, revela compreensão, revela companheirismo. Está presente na vida do Filho. Está presente na vida do Filho. Deus é o Deus que ama. Por isso Ele está presente. E esse Deus que é Pai, sempre presente, pergunta a você nesta noite: meu filho, minha filha, a que distância você está? A que distância você está? Você se afastou? Você buscou os seus próprios caminhos? Você tomou o seu próprio rumo? Quem sabe experimentou das mazelas do mundo. Quem sabe você foi longe, mas o Pai que ama, o Pai que corrige,
o Pai que consola, o Pai que regenera, traz você de volta nesta noite para dar a você a segurança da casa do Pai. Ele está chamando você. Se você entrou aqui esta noite, não importa quão longe você tenha ido, eu quero dizer que maior do que a distância que você percorreu é o amor do seu Pai. E a Bíblia diz que quando viu o filho ainda longe, correu ao encontro e o abraçou. Deus está chamando você que está aqui esta noite. Se você entende que Deus falou no seu coração, você quer voltar a caminhada com o Pai, quer vir ao braço do Pai, sentir a segurança, não ter medo, ser cuidado por Ele todo tempo. Vem à frente agora, nós queremos orar por você. Você é um filho que foi tão longe, se afastou do Pai. O Pai está chamando você de volta. Tem alguém esta noite? Você tem o momento de Deus na sua vida?